Nós vamos ministrar aqui a palavra de Deus em Lucas, capítulo 5, versículos de número 1 a 7. Lucas, capítulo de número 5. Versículo 1 a 7. Amém? Todo mundo achou aí? Está projetado ali. Eu vou ler na minha versão, tá, meus queridos? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entraram num dos barcos, aquele que era chamado de Simão, e pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Senhor, mestre, nós trabalhamos toda a noite e não apanhamos nada durante toda a noite, não apanhamos nenhum peixe. E por que é que o Senhor nos manda novamente lançar a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de tal maneira que as redes se rompiam. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os pudessem ajudar. E foram, e eles encheram os 2 barcos, de maneira tal que estes quase afundaram. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Tua palavra, ó Deus, nessa noite, que o Senhor venha ministrar ao coração do Teu povo que está aqui, nessa quinta profética, mas que o Senhor ministre aqueles que estão em casa, ó Deus, que foram impedidos de estar hoje na Tua igreja, estão impedidos por causa das enfermidades físicas, espirituais, aqueles que estão impedidos, Pai amado, por alguma situação, meu Deus, de enfermidades com alguém da família, que o Senhor esteja visitando, ó Deus, essas pessoas nesse momento, e que o mesmo Espírito que age aqui no nosso meio possa agir também na vida daqueles que estão recebendo essa palavra através dessa live nessa noite. Deus, Tu és bem-vindo aqui no nosso meio. Venha nos ajudar e nos abençoar, ó Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos aqui um dos primeiros milagres de Jesus. E esse texto vai colocar para nós de início, e colocar como alvo aqui, na verdade, a situação de Pedro. Pedro, apesar de ter sido um dos discípulos de Jesus, que houve uma transformação imensa na vida dele. A Bíblia diz que depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, na sua primeira pregação, foram 3.000 almas rendidas aos pés do Senhor. Na sua segunda pregação, a Bíblia diz que foram 5.000 pessoas que aceitaram o Senhor Jesus naquele lugar. Mas quando se fala de Pedro, a gente remete apenas àquilo que ele foi depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Mas na verdade Pedro era um homem incrédulo. A Bíblia diz que ele tinha um coração, um temperamento difícil. E além de tudo, ele murmurava demais, reclamava de tudo. E esse era o Pedro antes do Espírito Santo de Deus vir sobre ele. De tal maneira que um dia o Senhor Jesus, no meio dos seus discípulos ali, os 12 já formados,
o Senhor Jesus coloca a mão sobre Pedro. E Pedro, ainda antes de ser transformado, ser mudado, ter recebido o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus põe a mão sobre Pedro e fala assim: Pedro, sobre essa pedra, ou seja, sobre a tua vida, eu colocarei a minha igreja. Eu fico pensando Pedro pensando nisso. Eu fico pensando Pedro se autoanalisando. Como assim? O Senhor Jesus está dizendo que sobre a minha vida Ele vai alicerçar e Ele vai começar a igreja dele. E eu penso que Pedro começou a se autoanalisar. Quem era ele? Infiel. Ele tinha um caráter distorcido. Ele mentia. E aí eu fico pensando, Paulo Júnior, ele pensando isso. Como é que Jesus estava proferindo, estava profetizando sobre a vida de Pedro, colocou a mão sobre Pedro e falou assim: Pedro, sobre você eu vou edificar. É sobre você que eu vou levantar a minha igreja. Enquanto Jesus falava isso, Pedro começou a se autoanalisar. Mas quem sou eu para Jesus levantar algo sobre mim? Muitas vezes o nosso problema é esse. Nós nos achamos pequenos demais para achar que Deus pode levantar algo sobre nós. Nós nos achamos inferiores demais para achar que Deus pode fazer algo sobre a minha vida ou sobre a sua vida. Mas na verdade a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não olha o exterior do homem, Deus olha o coração. Deus sabia e conhecia, Jesus conhecia o potencial de Pedro. Ele sabia que mesmo Pedro tendo um caráter distorcido, mesmo Pedro sendo mentiroso, tanto é que depois ele mostrou na verdade quem ele era. No dia seguinte, o Senhor Jesus, sobre o mesmo Pedro, coloca a mão sobre ele. E conhecendo o coração desonesto de Pedro, conhecendo o coração distorcido de Pedro, Jesus mais uma vez vem sobre ele, coloca a mão sobre ele e fala com ele assim: Pedro, eis que eu darei ordens para que Satanás cirandeie sobre a sua vida. Pensa o conflito de Pedro. Ontem Jesus profetizou que sobre a minha vida Ele iria levantar a minha igreja. E hoje o mesmo Jesus põe a mão sobre a minha cabeça e diz que Ele vai permitir Satanás cirandar na minha vida. 2 dias depois, o Senhor Jesus foi preso. E logo em seguida que ele foi preso, o primeiro que foi redarguido, se conhecia Jesus, foi Pedro. E a Bíblia diz que algumas mulheres servas passavam e viram Pedro, perguntaram: ei, não é você que estava com aquele chamado Jesus, aquele que se dizia Rei dos Reis, Rei dos Judeus? E na mesma hora Pedro disse: não sou eu não conheço esse mestre, eu não sei de quem vocês estavam falando. E a Bíblia diz que o Senhor já havia profetizado que o galo iria cantar 3 vezes antes que ele negasse o Senhor. E Pedro durante 3 vezes negou ao Senhor Jesus. E eu creio que mais uma vez Pedro agora entrou em crise. Gente, o Senhor Jesus disse que sobre mim Ele levantaria a sua igreja. Mas olha eu aqui, eu mentindo, eu dizendo que eu nem conheço Jesus. E a palavra de Deus nos diz que
Pedro saiu dali, daquele lugar, daquele ambiente, e ele foi chorar amargamente por ter traído Jesus. E esse mesmo Pedro, dias depois, ou algum tempo depois, a Bíblia diz que agora ele teve uma renovação. Ele não era mais o mesmo Pedro, com os mesmos ideais, com os mesmos desejos, com os mesmos pecados, porque a Bíblia diz que, além de todas as promessas que tinha sido feita para os discípulos, Pedro foi cirandado nas mãos de Satanás. Pedro negou Jesus. Pedro foi tomado de uma amargura muito grande que quebrou a sua alma. Mas algum tempo depois, a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E desceu sobre Pedro e todos os discípulos aquilo que fez o diferencial na vida de Pedro e todos os discípulos, e aquilo que faz o diferencial na vida da igreja. A Bíblia diz que desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus, e aquele Pedro velho morreu naquele lugar, e ali começou a se cumprir a profecia de Jesus sobre Pedro. Os pecados de Pedro morreram ali. Os desejos de Pedro, as suas fragilidades morreram ali, porque agora quem habitava na vida de Pedro era o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que agora o mesmo Pedro que foi cirandado nas mãos de Satanás, o mesmo Pedro que traiu Jesus, o mesmo Pedro que tinha um temperamento difícil, agora numa só pregação, de tão cheio do poder de Deus, ele consegue converter 3.000 almas. Às vezes nós nos perguntamos por que nós não conseguimos algumas coisas na nossa vida espiritual, na nossa vida material. Muitas vezes porque nós não deixamos o Espírito Santo de Deus fazer o processo que Ele precisa fazer na nossa vida. E agora sim Pedro sabia que aquilo que o Senhor tinha prometido para ele, a promessa de Jesus sobre ele, quando ele pregou e 3.000 almas ali se arrependeram, Pedro disse: agora sim, eu sei que eu sou essa pedra, através do qual a igreja do Senhor vai se levantar nesse lugar. E agora esse mesmo Pedro está aqui nesse texto que nós lemos, quando diz que ele estava ali em alguns barcos, ele e os discípulos, pescando a noite inteira. A Bíblia diz que ele estava cansado, e eles já estavam na beirada da praia, desceram dos barcos, começaram a lavar as redes. Havia ali um sentimento de insucesso. Havia ali por parte de Pedro e dos discípulos um sentimento de decepção. Sabe aquele sentimento de decepção? Quando você trabalha o mês inteiro e você acha que vai receber um valor e não recebe. Quando você faz de tudo e quando você olha, aquela sensação que você está nadando e vai morrer na praia. Essa semana eu ouvi isso de uma pessoa, ela disse para mim assim: pastor, eu estou tão cansada. Tem hora que parece que eu estou nadando e morrendo na praia. E foi exatamente isso, essa sensação que aqueles pescadores estavam. Parecia que eles estavam trabalhando muito, mas eles estavam tomados de insucesso, de fracasso. E aí a palavra de Deus nos diz que eles resolveram tomar algumas atitudes para vencer aquele momento de crise, porque na verdade eles estavam vivendo um momento de crise. Nós vivemos momento de crise todos os dias, gente. Todos os dias nós vivemos crises emocionais, crise existencial, crise espiritual, crise no casamento, crise na família.
Todos os dias nós temos uma crise, um leão, para a gente poder vencer. E aí a Bíblia diz que eles tomaram 4 atitudes. E a primeira atitude está no versículo de número 2. Depois de cansados de tentar pescar, tentar pegar alguma coisa, sabe? Aquela situação que você tenta de várias maneiras resolver e não consegue. A Bíblia diz que eles então lavaram as suas redes. Diz a palavra que eles não abandonaram as redes. Pelo contrário, mesmo cansados, mesmo fadigados, mesmo frustrados, depois de uma noite inteira de trabalho, eles começaram a lavar as suas redes. Lavar as redes significa tempo de reflexão. Lavar as redes significa tempo de organização, tempo de preparo. Lavar as redes significa retirar toda a sujeira, todo o entulho que nos impede de fazer uma pesca maravilhosa, de receber algo maravilhoso de Deus. Gente, tem hora que a gente tem que dar uma parada. Parar para refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa vida com Deus. Refletir sobre a nossa casa, a nossa família. E a Bíblia diz que eles deixaram ali as suas redes. E eles começaram a refletir, eu acredito, por que eles estavam pescando e não conseguiam nada. E diz mais, eles começaram a retirar todo o entulho que impediam eles de fazer a pesca. Toda vez que a gente vai fazer uma pesca, a gente tem que limpar as redes. Porque no fundo do barco, no fundo do rio, sempre tem muita sujeira. Versículo 3 nos diz que eles, então, depois daquela frustração, daquela pesca que não dava em nada, eles deixaram e convidaram Jesus para entrar no barco deles. Prestem atenção, depois de muito trabalho, depois de muita decepção, depois de muita frustração, foi aí que eles então convidaram Jesus para entrar no barco deles. Não é assim com a gente. Depois de muita frustração, depois de muita decepção, depois de cair, levantar, depois de errar, aí que a gente lembra que tem um Deus acima de nós que pode nos ajudar. E depois que eles viram que não tinha mais jeito, aí então eles convidam Jesus para o barco. Existem situações em nossa vida que mesmo não dando certo, nós insistimos em continuar sozinhos. Às vezes a gente está vivendo situações na nossa vida que a gente não dá certo. Você tenta de todos os jeitos, todas as maneiras, mas todos os jeitos e todas as maneiras que a gente está tentando, não está dando certo. E às vezes é porque a gente está insistindo sozinho, gente. Às vezes é porque a gente não procura o nosso líder de célula. Às vezes é porque a gente não tem um discipulado. É porque a gente acha que nós somos autossuficientes para resolver os nossos próprios problemas. E aí nós pescamos, trabalhamos, cansamos e vemos que nada que nós fizemos teve algum valor. Isso faz com que a nossa caminhada, continuar sozinhos, faz com que a nossa caminhada se torne pesada. A gente estar sozinho, a gente servir a Deus sozinho faz com que tudo que a gente vive se torne pesado, cansativo, exaustivo. Veja bem, eles eram homens do mar. Eles eram homens que estavam acostumados a virar à noite na pesca. Mas chegou um momento que eles viram que só aquilo que eles sabiam não era suficiente para resolver o problema deles. Eles precisavam de alguém mais no barco deles. Eles precisavam de alguém mais na vida deles. Eles precisavam de alguém mais para segurar o fardo deles. Eles precisavam de alguém mais para ajudá-los, para dar uma mão, para dar uma força, para dizer assim: olha, não desanima não, não deixa a rede não, venha para outro lado, venha fazer de uma forma diferente. E aí então eles convidam Jesus para entrar no barco. E aí Jesus então, a Bíblia diz que dá uma ordem para eles, e principalmente para Pedro,
que era o pescador top ali daquele lugar. E Jesus disse: olha, lancem a rede em alto mar, para que vocês possam pescar. E Pedro então, como sempre, diz: ah, Senhor, nós trabalhamos toda a noite, não apanhamos nada. Por que o Senhor está mandando a gente lançar a nossa rede num lugar que nós temos certeza que não vamos apanhar nada? Esse texto só mostra quem era Pedro antes de receber o Espírito Santo de Deus, um homem completamente incrédulo. Ele questionava Jesus o tempo inteiro, ele questionava as ações de Jesus, as ordens de Jesus, a supremacia de Jesus. Ele diz: Senhor, o Senhor não está vendo que a gente já pescou a noite inteira, nós já batemos a rede para todo lado, e aí onde o Senhor está mandando, nós já fomos também, não pegamos nada. E aí Jesus então dá uma ordem e diz assim: lançai as redes. E eles foram para alto mar, e a Bíblia diz que eles lançaram as redes. Lançar a rede, meus queridos, é acreditar, você que está conosco nessa noite, que nós vamos apanhar muitos peixes. Antes de ser lançada a rede, ela precisava ser preparada, aberta de maneira correta, para que aquela pescaria fosse sucesso. Às vezes nós precisamos descansar as nossas redes, às vezes nós precisamos lavar as nossas redes, para que a nossa pescaria, é a nossa vida, é a nossa casa, é a nossa família, elas sejam um sucesso diante de Deus, porque a gente vive no automático. E às vezes nesse automático nós não temos tempo de lavar as nossas redes. E aí a gente tenta usufruir das bênçãos de Deus, mas não conseguimos, porque as redes têm mais sujeira, tem mais folha seca, tem mais pedra do que bênçãos para a gente recolher. Lançar a rede é acreditar que nós vamos apanhar muitos peixes. E aí vem a pergunta: como nós temos lançado a nossa rede? Os discípulos acreditavam, e nós precisamos acreditar que o amanhã será melhor. Repitam comigo: o amanhã será melhor. Eles não acreditavam nisso, mas Jesus estava querendo mostrar para eles que o amanhã seria melhor. Os discípulos acreditavam, e nós precisamos acreditar que o amanhã será melhor. Eles não desanimaram no primeiro sinal de fracasso, pelo contrário, quando eles viram que não estava pegando peixe algum, eles começaram a preparar suas redes, começaram a limpar suas redes, e eles começaram a lançar as suas redes novamente. E a Bíblia diz, no versículo 6 e 7, que eles pegaram muitos peixes. Mas deixar as redes é resultado de um trabalho duro. Deixar as redes é resultado de recompensa. Agora, depois que eles deixaram as redes não mais vazias, não mais cheias de entulhos, de folhas, de pedra, a Bíblia diz que agora eles deixaram as suas redes cheias de peixe, a tal ponto que as redes começaram a serem destruídas, a serem rasgadas. Isso quer dizer, meus queridos, que não há como ter redes vazias se Jesus está no barco. Não espere uma crise terminar para você puxar as redes, porque se demorarmos para puxar, nós podemos perder as bênçãos que Deus tem preparado para nós. Eles lançaram a rede no sinal e sobre a palavra de Jesus, e eles também puxaram a rede sobre o sinal e sobre a palavra de Jesus. Eu queria concluir nessa noite dizendo que não é tempo de guardar as nossas redes. Às vezes a gente dá uma encostadinha nela, né? A gente deixa um pouquinho do lado, que a gente, como eu ouvi essa semana, pastor, eu estou cansada. A gente está cansado. A gente está exausto dos problemas da vida, do mundo que a gente está vivendo, da loucura que nós estamos vivendo. Aí às vezes a gente pega a nossa rede e coloca ela lá no cantinho. Mas é para ser colocada só por um tempo. Só para a gente descansar, respirar, avaliar, orar, jejuar.
buscar a ajuda de Deus. O tempo que a rede fica no cantinho lá é só para que a gente possa nos fortalecer no Senhor, mas não guardar as redes. Não é tempo de ter sentimentos de derrotas, mas é tempo sim de lavar as nossas redes. É tempo de tirar toda a sujeira, todo o entulho, tudo que confunde a nossa fé. É tempo de tirar tudo aquilo que impede a nossa adoração e faz de nós muitas vezes crentes derrotados. É tempo de lançar as redes e experimentar o sobrenatural de Deus. É tempo de lançar as redes e experimentar o impossível de Deus. É tempo de lançar as redes e experimentar a provisão de Deus. E esse Pedro aqui, nesse texto que questionou Jesus, um tempo depois recebeu o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus falava, o Espírito Santo de Deus falava para ele: Pedro, lança a rede aqui, ou seja, pregue ali. Pedro não questionava, a Bíblia diz que ele ia, e em cada mensagem, era 5.000, era 10.000, era 3.000, era 4.000, era uma multidão que recebia Jesus como Salvador. Esse mesmo Pedro aqui, incrédulo, sem caráter, a Bíblia diz que uma certa vez o poder do Espírito Santo sobre a vida dele era algo tão tremendo, que as pessoas que passavam sobre a sombra de Pedro eram curadas. Pastora, o que você quer passar para nós essa noite? Nós somos os Pedros dessa geração. Pedros com falhas, com fragilidades, com pecados, com temperamentos difíceis. Mas o Senhor Jesus, a mesma palavra que Ele falou com Pedro, Ele fala para nós essa noite, Ele fala para você que está conosco. É sobre nós. Nós somos a pedra dessa geração, a qual o Senhor Jesus vai edificar a sua igreja. Sou eu e você. Somos nós que vamos edificar a igreja. Somos nós que vamos contribuir para o bom andamento da igreja. Somos nós que vamos ser usados para pregar o evangelho. Pedro se foi, Pedro morreu, mas o Espírito Santo de Deus continua agindo na vida dos Pedros dessa geração. O Espírito Santo de Deus continua agindo na minha vida, na sua vida, e a mesma mudança e a mesma transformação que Ele fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na minha vida e na sua vida, a tal ponto que quando você abrir a boca, 5.000, 10.000, 8.000, 1 milhão de pessoas aceitem Jesus como Salvador. Ah, meus queridos, se nós compreendêssemos que nós não somos diferentes de Pedro. A única diferença é que Pedro sempre estava cheio do poder de Deus. A única diferença é que Pedro transportava o Espírito Santo de Deus. A única diferença é que Pedro, ele respirava o agir. Ele era transportado pelo poder, pelo Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito, você que tem Jesus, tem acesso a Ele. Esse mesmo Espírito, eu tenho acesso a Ele. E é esse Espírito nessa noite, meu querido, que convida os Pedros desse lugar a se levantarem e a buscar esse enchimento, esse avivamento. E quando Jesus colocar a mão no teu ombro e dizer assim: sobre você, meu querido, eu vou edificar a minha igreja. Sobre você, minha querida, eu vou edificar a minha igreja. Quando Jesus falar isso, meu querido, não questione. Não diga assim: mas eu, Senhor. Mas diga assim: Senhor, eis-me aqui. Se for eu, transforma-me, renova-me. Se for eu, ó Deus, muda-me. Se for eu, me lance todos os meus pecados no mar do esquecimento e me renove
para uma nova geração de Pedros restaurados, transformados e cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluias.